Não foi simples, porque a gente não sabia nem em quê. Né? A gente falou, mas empreender no quê? Eu acho que isso é sempre o primeiro que aparece na cabeça de quem vai empreender. empreender. Empreender e no quê, né? Tipo, como que eu começo? O que eu me interesso? O que eu faço? Jornada. O que será que dá dinheiro? Porque também você tem né, eu tinha um dinheirinho ali juntado, mas era assim, bem pouquinho mesmo, entendeu? Então, assim, não podia fazer grandes abusos ali, não tinha capital de giro para 12 meses, nem nada disso, entendeu? Então, assim, o que é que a gente, de fato, consegue fazer com isso? Bom, nisso, eu venho de uma família, basicamente, só para dar um contexto para a galera, de Brasília. Ou seja, a maior parte dos meus familiares trabalham no serviço público. Eles não empreendem, né? Só que eu tenho uma irmã, a Ana e o Renato, que eles... É uma irmã que é a mais nova depois de mim, mas ela é bem mais velha, ela tem 18 anos a mais do que eu. E ela era a única que empreendia, ela e o marido. E aí, eu e o Paulo, uma vez que a gente foi para Brasília, bem perto ali de eu me formar, a gente começou a olhar uma loja do lado da loja da minha irmã. A gente saiu com a minha irmã foi resolver umas coisas na loja dela, e a gente ficou olhando uma loja que estava do lado. Era uma loja de Havaianas na época, mas não ainda franquia de Havaianas. Era uma loja que a pessoa tinha juntado um monte de Havaianas e estava vendendo essas Havaianas. E nem era o hype ainda de Havaianas. Não era o hype de Havaianas. Hoje é super valorizado, né? Brasília é uma cidade muito quente, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração. E a loja estava lotada. Assim, era bem feia a loja, estava um monte de Havaianas juntas, caixa de papelão saindo o tempo inteiro, a gente via a correria dos vendedores, entra, sai, sai caixa e joga fora no lixo ali na entrequadra ali de Brasília. Mas eu olhei pro Paulo, falei pro Paulo, cara, imagina uma loja dessa na praia. Olha. Porque tá vendendo, hein? Porque eu acho que a primeira coisa quando alguém vai empreender, e eu acho que isso deveria ser a primeira dica, é... Cara, se você nunca empreendeu, se você for começar a empreender com uma coisa que é muito difícil vender, a sua vida já vai ficar muito mais complicada. Porque, assim, se já não vende, já é um problema. Então, se vende, é melhor. Então, olhe primeiro para as coisas que já têm um mercado, que já vendam, que as pessoas queiram aquilo. E, aparentemente, as pessoas queriam aquilo. Não foi simples a gente voltar, a gente voltou para São Paulo. Foi assim... uma loucura, porque a gente era muito novinho, não conseguia ponto em São Paulo, as pessoas olhavam pra gente, elas não queriam alugar lojas pra gente, até que um dia o Paulo teve a brilhante ideia de virar e falar assim, vamos pra Santos? Olhar ponto em Santos? Eu falei, Santos? Mas você conhece Santos? Ele falou, não, mas eu olhei aqui, é praia. É perto. É perto, tem 500 mil habitantes, ou seja, não vai viver só de turismo. Legal. Então, talvez a gente consiga. E aí, fomos para Santos, conseguimos, né, alugar essa loja lá. Quando a gente abriu a loja, a gente tinha literalmente gastado toda a reserva que a gente tinha. Quando a loja subiu a porta, a gente tinha R$216 na nossa conta. Nossa. Literalmente R$216 na nossa conta. E mercadoria dentro. Sim, só que... tava lá. Né? Mas se tivesse qualquer imprevisto, a gente tava ferrado. Ponto importante, a gente não tinha onde morar. Aí eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, você conhece alguém em Santos? Ela conhecia uma senhorinha freira que não era mais, assim, não atuava mais e morava lá. A gente conseguiu morar na casa da tia Vilani tempo depois, enfim. A gente conseguiu pagar pra ela. A gente ficou quase um ano morando na casa da tia Vilani de favor. E depois a gente foi pagando pra ela isso, graças a Deus. Ela ajudou muita gente. E aí foi incrível, porque, de fato, a gente conseguiu retornar todo o dinheiro da mercadoria que estava ali, segurando muito, assim, todos os custos que a gente tinha ali, né, na retranca mesmo, ao máximo, trabalhando feito camelos, 18 horas por dia, tipo, a gente trabalhava todos os dias da semana com menos de pessoas possível, na época a gente tinha só 3 pessoas na loja, e aprendendo tudo que a gente tinha que aprender, porque a gente sabia empreender, sabia contratar, sabia fazer o processo? Obviamente que não. Assim, literalmente foi uma coisa que deu certo, porque entrava dinheiro, antes de tudo, vendas. Então, realmente, foi indo. E aí, com 6 meses de loja aberta,
a gente conseguiu juntar dinheiro para alugar uma outra loja num outro shopping maior, porque esse que a gente tinha conseguido era um shopping bem pequenininho. E aí a gente conseguiu num outro shopping maior. Depois, no final, ali, a gente ficou 3 anos sendo havaianáticos. Não era Havaianas ainda, era Havaianáticos. Depois a gente veio o processo de franquia. Aí a gente virou franquia, ficou mais 5 anos. Então, no total, a gente ficou 8 anos com essa parte de Havaianas. E aí, no total de 4 lojas sendo franquia.